Fala galera, eu sou Natanael Saraiva e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona a estrutura do Laravel, a estrutura de pastas. Esse daqui é um vídeo mais iniciante, realmente é um vídeo para ser mais rápido. Então eu vou começar aqui, né, já instalando um projeto Laravel do zero com vocês aqui. Nesse caso aqui eu vou estar utilizando o Dev Container e se você quiser que eu faça um vídeo aqui explicando como que funciona o Dev Container e como que faz a utilização dele, deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo aqui mais para frente de como que ele funciona, tá bom? Mas antes de clonar ele aqui, eu vou criar uma pasta. E aí eu vou clonar dentro dessa pasta o projeto do Laravel. Bom, então agora com o nosso projeto já instalado, vamos entrar na pasta aqui do Example App, vamos dar um code ponto. Aqui ele já possui ali a nossa pasta do Dev Container, vamos habilitar essas extensões. Beleza, vamos reabrir aqui o projeto. Vamos clicar em Rebuild, em Reopen com o Dev Container. Aqui vamos entrar em Localhost para ver se a nossa aplicação já está rodando corretamente. Ainda não está, provavelmente porque ainda não rodou os containers. Agora com o Dev Container ele já deve rodar direitinho. Bom, e aqui está a nossa estrutura de pasta do Laravel, né? Então, é válido lembrar que o Laravel ele é um framework em PHP e ele foi construído para que os desenvolvedores de PHP consigam construir aplicações de forma mais simplificada. Então, há algumas coisas por padrão aqui no próprio Laravel que foram feitas exatamente para padronizar o processo de desenvolvimento e dessa forma também ajudar ali na hora de fazer as suas aplicações web, tá? Então, eu já começo dizendo para você que o Laravel ele funciona na estrutura MVC e mais para frente nós teremos um vídeo aqui no canal explicando para você como é que funciona essa estrutura do MVC, tá bom? Então vamos começar aqui pela parte, uma das partes mais importantes do Laravel. Então aqui quando a gente entra no Env, nós temos as nossas variáveis de ambiente, que são nada mais nada menos do que configurações que todo o seu projeto do Laravel ele vai utilizar. Então aqui, por exemplo, você tem a conexão com MySQL, onde você passa quais são as credenciais que você vai utilizar ali, bem como no Redis, por exemplo, e também em outras partes, tá? Isso daqui é importante pelo seguinte, porque no seu ambiente local não tem problema se a sua informação vazar. Então eu estou mostrando para você aqui, por exemplo, o meu ponto .env e não há problema algum. Isso porque eu também estou utilizando aqui o Dev Container, enfim, estou aqui de forma completamente local, você jamais conseguiria acessar esse banco de dados aqui, por exemplo, ou esse Redis aqui. Somente se você tiver um rodando na sua máquina aí com as mesmas informações, aí você consegue. Mas no caso de ser uma aplicação em produção, isso daqui é extremamente importante, porque aqui vai ter o host do seu MySQL, vai ter qual que é a base de dados, qual que é a sua senha, qual que é o seu usuário e outras informações extremamente credenciais aí da sua empresa, do seu produto, do seu negócio, tá? Então é extremamente importante que você guarde essas informações e que você tenha elas ali de uma forma que elas não sejam acessíveis. Então aqui no .env é uma forma de você fazer isso. Esse .env ele não é exposto na sua aplicação, a menos que você exponha essa informação. Então você consegue expor sim uma informação que está aqui, mas você não é obrigado a fazer isso e até ele vai ter ali todas as configurações já feitas para você, para evitar que você tenha que mexer nelas e aí de repente acabar vazando uma informação daqui. Aqui você vai guardar algumas informações relevantes para a sua configuração do seu projeto. Então .env.example você vai geralmente ter aqui algumas informações de desenvolvimento que os seus desenvolvedores, quando eles rodarem a aplicação, eles vão precisar ter. Então é muito comum, por exemplo, você criar uma nova variável de ambiente aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma nova variável de ambiente new. E aí, se eu salvar aqui, sempre que eu subir no Git, você pode ver que no Git ignore, ele não vai subir o .env, não vai subir o .env.pcap, nem o .env.production. Isso porque aqui pode ter informações credenciais aí da sua máquina, enfim, algum token que você está utilizando ali. Então, ele não sobe essas informações. E até mesmo quando você sobe para produção, você vai clonar o .env.example e editar ele. Então o .env.example ele é como se fosse um guia inicial, um norte. O que precisa ter configurado para que sua aplicação funcione de forma correta, tá? Então aqui o .env ele é basicamente um arquivo de configuração aí que você vai precisar ter aí na hora de rodar a sua aplicação, tá bom? Então vamos só dar uma olhada aqui. Nosso Laravel já está rodando corretamente e um pouco para baixo aqui nós temos o Composer.json. E o Composer.json ele é nada mais nada menos do que um gerenciador de pacote. Eu não sei se você aí está acostumado com o Node, por exemplo, mas no caso do Node tem o package.json e aqui também tem o package.json que ele vai descrever alguns pacotes que serão utilizados na nossa aplicação Laravel também. Então tanto o package.json quanto o composer.json são arquivos aí de gerenciamento de pacotes. Ele vai mostrar para você o que é importante a sua aplicação rodar na hora que você estiver ali colocando em produção ou que algum desenvolvedor estiver usando a sua aplicação. Ele vai criar ali a pasta vendor, que é justamente aí a pasta onde vai ter ali os seus arquivos, né, das suas bibliotecas que você
instalou. Mas quando você sobe, por exemplo, no Git, você vai ver ali que a Vendor e a Node Modules, elas estão aqui como arquivos que precisam ser ignorados. Ou seja, isso daqui não vai para o seu GitHub, até porque o seu GitHub ou o seu Git, isso daqui tornaria muito pesado o teu projeto, tá? Então jamais suba o arquivo do Vendor e nem mesmo o arquivo Node Modules. Não faça isso porque o seu Git ele vai ficar poluído dessa forma, tá? O ideal é que aqui no Composer e também no package.json ele esteja declarado corretamente para que quando o desenvolvedor rodar, ele vai ter que instalar na máquina dele ali, tá bom? Então espero que tenha ficado claro para você esses arquivos de configurações, que eles são importantes aí para sua aplicação rodar, e acabei explicando para você ali como é que funciona o Vendor também, tá? Aqui em testes você vai ter os seus testes da sua aplicação, tá? São testes automatizados que você vai criar aí para que a sua aplicação ela tenha mais confiabilidade. Então, se você tem, por exemplo, uma funcionalidade importante, você precisa garantir que ela funcione da forma como ela foi escrita no código. Enfim, se tem algumas regras, você pode ou você precisa criar ali os testes unitários ou os testes end-to-end, enfim, você consegue criar diversos testes e é nessa pasta aqui que o Laravel vai entender que estão os seus testes, tá bom? Um pouco mais para cima a gente tem a Storage. Aqui em Storage a gente tem onde nós vamos armazenar os nossos arquivos. Então, por exemplo, quando um usuário faz o upload de uma imagem, é muito comum que nas aplicações Laravel a gente coloque essa imagem aqui, mas eu já te adianto que isso daí não é uma boa prática, tá bom? Somente se você for colocar essa imagem de forma temporária, e aí de forma temporária você não seria relevante para você ter acesso a ela em outras máquinas, porque ele vai subir nessa máquina e automaticamente já vai mandar para S3, enfim, você já tem aí algumas formas mais modernas de você fazer isso daí e não deixar sua aplicação dependente dessa pasta aqui. Mas é aqui também que fica o seu arquivo de log. Então quando você está desenvolvendo a sua aplicação, é muito comum que você coloque ali, no caso do Node, coloca um console.log, aqui no PHP você vai colocar o log 2.2.info, enfim, a gente pode ver isso mais para frente aqui no nosso canal, mas aqui você usa geralmente para debugar. Quando dá algum erro, ele vai criar um arquivo laravel.log aqui, e a partir desse arquivo você consegue ver as informações que ele logou ali e aí debugar a sua aplicação, tá bom? E aí, subindo um pouco aqui na nossa estrutura de pastas, nós temos a nossa pasta de rotas, tá? E aqui em pasta de rotas nós temos API, e sim, é possível criar API utilizando o Laravel, tá? A gente pode trazer um vídeo aqui no canal no futuro também mostrando como é que faz isso daí, mas você pode ter uma API em Laravel. Você tem outros arquivos aqui, mas o mais importante pra gente nesse começo, onde eu tô explicando para você aqui a estrutura inicial do Laravel, é essa pasta aqui do web.php. E aí você pode ver que as rotas, elas estão aqui. No nosso caso, como a gente acabou de instalar a aplicação do Laravel, só vai ter somente uma rota. E o que são essas rotas? Eu não sei se você sabe, mas se você não souber o que são as rotas, funciona da seguinte forma: quando você acessa uma aplicação web, você está na verdade acessando as rotas daquela aplicação. Então, se você olhar aqui na URL, por exemplo, aqui na URL da documentação do Laravel, a gente está acessando /docs/ a versão do Laravel. Então, por exemplo, se eu vir aqui e alterar a versão do Laravel, /docs/ a outra versão do Laravel. Então aqui, isso significa que está mostrando para você a rota dessa aplicação. Então aqui no nosso exemplo, a gente está na rota padrão, que nada mais é do que a rota barra. Então quando a gente entra em localhost barra, ele vai acessar essa página aqui, tá? Isso está descrito aqui no nosso arquivo de rotas. Então, se você olhar aqui, ele tá barra. Se eu mudar aqui, por exemplo, para barra teste, ele para de funcionar o barra, porque essa rota não existe. Então, para eu acessar aquela página, eu precisaria colocar barra teste aqui, tá bom? Então, dessa forma a gente consegue descrever as nossas rotas da aplicação, e aí a gente vai construir isso daqui na prática, no vídeo onde eu vou mostrar para você o MVC na prática, tá? Onde eu vou te explicar a teoria e a prática do modelo MVC, que é a forma como funciona o Laravel, a parte web do Laravel no final das contas, tá bom? Então aqui você consegue declarar as suas visualizações. A gente já volta nesse arquivo aqui porque tem uma informação importante, tá? Que a gente vai ver quando a gente chegar na pasta do nosso app ali. Em Resources você vai ter coisas importantes ali do front-end da sua aplicação. Então, apesar do Laravel ele ser ali um framework back-end, você tem ali a parte front-end da sua aplicação. Então, por exemplo, quando você entra aqui na sua rota, no nosso caso aqui, alteramos para barra teste, tudo isso daqui são informações do front-end. Então, tem estilização aqui, tem HTML aqui, tem JavaScript aqui, enfim. E essas informações, elas estão exatamente aqui na Resources, tá? É realmente uma boa prática você colocar em Resources as suas informações do seu front-end, tá? Então, aqui você, quando entra em app.css, você não tem nenhuma estilização, mas nós podemos criar mais estilização aqui e colocar no app.css, ou até mesmo se nós instalarmos alguma biblioteca de front-end ali, alguma que tenha CSS, é aqui que nós vamos importar essa biblioteca para o Laravel.
Laravel. E aqui em JS é a mesma coisa. Você vê que ele está importando o Bootstrap. E o Bootstrap ele está fazendo algumas configurações e está importando também o Axios. Então a gente precisaria instalar o Axios para que ele funcione de forma correta aqui, tá bom? Mas ele está instalando aqui o Axios e fazendo algumas configurações para a gente. E nós temos o nosso arquivo de visualização. Esse arquivo de visualização, apesar dele estar em PHP, geralmente você vai escrever ele com HTML e você pode ou não utilizar um código PHP aqui dentro. Então quando você coloca duas chaves, significa que você está referenciando algum código PHP. No nosso caso, aqui ele está referenciando a linguagem configurada da nossa aplicação, que nós vamos ver um pouco mais acima quando a gente entrar na pasta de config, tá bom? Então aqui nada mais é do que a parte do nosso HTML ali. Eu vou apagar aqui, por exemplo, para você ver e salvar. Então, como a nossa rota web, ela está chamando a nossa visualização welcome, então ela vai atualizar aqui e vai remover todo o código. Se eu voltar o código da visualização welcome, ela vai voltar aqui. E aqui você também pode passar alguma coisa do PHP. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui, title, e vou referenciar ela aqui como título. E o title nada mais é do que esse título que aparece aqui na nossa aba. E aí eu vou passar esse title aqui dentro. Vou passar aqui a variável que será referenciada lá na view, será title, e que o valor dela é exatamente o que está nessa variável aqui, tá? E aqui na nossa visualização, como eu falei para você, nós podemos referenciar um código PHP. Então, como nós passamos aqui, eu posso colocar title, tá? Que foi exatamente o que eu passei lá e automaticamente o título alterou aqui. E aí você pode estar se perguntando, se eu alterar aqui para qualquer outra coisa, ele vai alterar lá? E sim, ele vai alterar lá. Então o título, por exemplo, da nossa aplicação pode ser dinâmico dessa forma, tá? É claro que é um exemplo bem simples aqui para você entender como que funciona as nossas visualizações aqui no Laravel. Então, um pouco mais para cima nós temos o public, que é onde vai dar o start do nosso aplicativo. Então é muito comum quando você executar algumas aplicações antigas, de repente você está fazendo algum freelancer ou algum projeto que não tem o Docker instalado, não é tão moderno quanto o nosso aqui, que nós estamos utilizando o Dev Container, não precisamos ter absolutamente nada além do Docker instalado na nossa máquina para conseguir executar o Laravel. É muito comum que você consiga acessar a aplicação somente digitando aqui /public /index.php, tá? Que é também uma configuração ali que nós fizemos na nossa playlist lá no Nginx, quando nós colocamos o nosso Laravel numa EC2. Então, se você não está acompanhando a nossa playlist, você provavelmente não deve ter visto isso daqui. Eu recomendo que você passe lá no nosso vídeo de EC2, aonde eu mostro para você como fazer a instalação do nosso Laravel dentro de uma EC2, tá? E aí eu mostro para você também a configuração, onde eu preciso colocar aqui public /index.php. E quando eu faço isso daqui, eu estou referenciando esse arquivo aqui, tá? Então ele vai dar todo o start da nossa aplicação a partir desse arquivo aqui, tá bom? Então isso daqui ele tem algumas informações também no htaccess, enfim, aqui é algumas informações importantes para sua aplicação e também algumas informações que se tornariam públicas. Então, por exemplo, eu quero ter uma imagem de forma pública, você pode colocar essa imagem aqui e ela se tornaria acessível através do navegador, tá bom? Então só para mostrar para você que, por exemplo, o arquivo ele fica realmente público, vamos criar aqui rapidamente um teste.txt e aqui vamos colocar aqui, ó, qualquer coisa. E aí nós vamos acessar esse arquivo através do nosso browser aqui, teste.txt. E aí significa que nosso txt lá ele está público aqui na nossa aplicação, tá bom? Então aqui você pode deixar algumas informações públicas e também o seu PHP, que é o start ali da sua aplicação, tá bom? Então vamos passar para o próximo, que é a pasta de database. E a pasta de database ela é uma pasta muito importante porque aqui vai estar todas as suas configurações de banco de dados. Então, qual tabela que vai criar, qual que é o tipo dos campos que vai ter na sua tabela e por aí vai, tá? Você também pode criar factors e seeders para fazer os seus testes aí, popular o seu banco de dados, mas vamos focar aqui na pasta de migrations, tá? Que é a pasta exatamente aí que vai estar criando o seu banco de dados. E aí antes da gente rodar as migrations, eu vou mostrar para você como que funciona, tá? Aqui quando você cria uma migration, você pode criar uma migration através do PHP artisan make migration. E aí você passa o nome da sua migração aqui e já vai funcionar corretamente, já vai criar a migração, tá? E quando você coloca o nome de uma migração aqui, você está criando uma tabela, você está adicionando um campo a uma tabela. Qualquer alteração na estrutura do seu banco de dados, você precisa criar uma migration para que todos os usuários que acessarem a sua aplicação, eles tenham o mesmo banco de dados que você aí, quando você estiver mexendo na sua aplicação. Então seria extremamente ruim se você, por exemplo, tivesse numa empresa e aí nessa empresa, por algum motivo, um desenvolvedor ele criou uma tabela ou ele alterou um campo, alterou um tipo de um campo manualmente, só que aí no seu ambiente de desenvolvimento, quando você vai desenvolver, esse campo ele está completamente diferente, ele não está igual daquele desenvolvedor. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar ir lá e alterar o campo também na mão. Às vezes até tem esse SQL, essa query pronta, mas de fato o mais importante é que você crie aqui as migrations, porque aí, independentemente de onde você vai instalar esse aplicativo Laravel, você vai ter aí as suas configurações da infraestrutura do banco de dados todas feitas através do comando migration, tá? Então você vai rodar aqui php artisan
migrate. E automaticamente ele já vai identificar que não tem nenhuma migração para a gente rodar. Isso porque quando a gente rodou ali o nosso dev container, ele automaticamente rodou para a gente as migrações, tá? Mas é normal que quando você instalar um pacote como, por exemplo, o Starter Kit do Laravel, Laravel Breeze ou Laravel Jetstream, você vai ter que rodar as migrações, que é justamente ali para estar atualizando a sua estrutura do banco de dados, tá? Então, aqui é muito importante que sempre que você for fazer alguma alteração na estrutura do seu banco de dados, você crie uma migration, tá? E é aqui que fica as suas migrações. Aqui um pouco mais para cima nós temos nossos arquivos de configuração. E aqui, por exemplo, uma configuração que a gente já está acessando lá no Welcome, não sei se você lembra, tem app get locale, que é basicamente a nossa locale aqui, que a gente pode colocar, por exemplo, ptbr, tá? Então você teria ali arquivos de linguagem onde você vai ter todos os seus idiomas e quais são os textos daquele idioma. E automaticamente, quando você alterar o idioma da sua aplicação, ele vai estar aqui, tá bom? É disponível para você alterar ali, você pode alterar esse valor dinamicamente também. E aí o usuário ele vai poder selecionar se ele quer sua aplicação em inglês ou em português, e é através daqui onde você vai referenciar qual que é o idioma de toda a sua aplicação, tá? Inclusive é aqui que você passa para o browser, para o navegador, qual que é o idioma da tua aplicação. Então, para você fazer isso daí, por exemplo, você teria que criar, eu vou novamente aqui alterar o título, você teria que criar um arquivo de linguagem, e no arquivo de linguagem ele teria ali a chave title, por exemplo, que seria a referência ali do título da tua aplicação. Como nós não temos, ele vai ficar como title mesmo, aqui quando a gente abrir a nossa rota de teste, tá? Então, eu vou atualizar aqui, ficou como title mesmo. Mas, você criando o arquivo de linguagem ali, colocando title como chave, título como valor, por exemplo, automaticamente ele seria alterado aqui, e aí você pode criar uma pasta chamada en, né, de inglês, e aí automaticamente quando o usuário selecionar inglês na sua aplicação, ele teria acesso a toda a sua aplicação no idioma em inglês, tá bom? Então, aqui você tem algumas configurações da sua aplicação, inclusive configuração do idioma, você tem configuração de banco de dados, então nosso arquivo de configuração ele vai passar para cá, onde vai ter todas as informações para fazer corretamente a conexão com o banco de dados, e automaticamente ali o Laravel vai fazer isso daí para você. Você tem as informações de onde você vai armazenar os seus arquivos, tanto que aqui tem o S3, por exemplo, e você pode utilizar o S3 para fazer o armazenamento de arquivos da sua aplicação. Você tem informações de login, você tem informações de sessão, outros serviços aqui que você pode querer utilizar na sua aplicação, serviços de e-mail, serviços de core, cache. Aqui você vai ter, por exemplo, as configurações do main cache, do Redis, tudo pré-definido para que você só configure no ponto .env, e ali, a partir do momento que você rodar a sua aplicação, só vai passar as informações de conexão e automaticamente sua aplicação já vai ter acesso àquele recurso, tá bom? Então aqui fica algumas informações de configuração que são de extrema importância ali para sua aplicação em Laravel, tá bom? E aí um pouco mais para cima nós temos o diretório app, e o diretório app, o coração da sua aplicação em Laravel. Então tudo que você for construir aqui na sua aplicação em Laravel, no sentido lógico, no sentido de back-end, muitas das vezes, vai estar aqui dentro do seu app, tá? E aí em console nós vamos explorar cada uma dessas pastas aqui rapidamente. Em console fica alguns comandos para você, então quando você manda aqui php artisan migrate, o que é esse migrate aqui? Ele é um comando. Em PHP você está chamando o bash do seu PHP. Em Artisan você está chamando esse arquivo Artisan, tá? Que ele vai fazer a leitura de todos os comandos aqui da sua aplicação Laravel. E migrate nada mais é do que um comando ali pré-definido do Laravel. E aí você pode criar também um comando para você executar aí. Então vamos fazer aqui php artisan make command. Vamos colocar aqui como teste e automaticamente ele criou aqui o nosso comando, tá? E aí a gente pode executar, por exemplo, o app test, ele já vai executar pra gente, mas como um exemplo eu vou colocar var dump teste aqui. O que eu tô falando para ele? Que basicamente esse comando aqui ele vai logar teste pra gente aqui quando a gente executa. Então a gente roda php artisan e o nome do nosso comando que tá aqui, signature. A gente vai colocar app:test e automaticamente ele vai fazer pra gente o var dump da nossa variável aqui, né, da informação da string que a gente colocou aqui, o teste, tá bom? Então aqui em console você tem alguns comandos que você pode criar ali no Laravel, tá? Em exceptions você consegue criar algumas exceções pré-definidas, e exceções essas que você pode referenciar ali quando você colocar um try catch, por exemplo, tá bom? Em HTTP nós temos ali os nossos middlewares, nossos controllers, tá? Os controllers aqui você não vai ver nenhum, mas você chama um controller quando você entra aqui, você pode criar uma rota e você não é obrigado a usar uma função desse jeito aqui. Você pode basicamente criar aqui, ó, referenciar a uma função de um controller. Então teste controller, passar para ele aqui a class. Vou criar aqui o nosso controller, make controller, e aí você pode ver que sempre quando a gente vai criar alguma coisa no Laravel nós utilizamos esse make, que é um comando pré-estabelecido, tá? Vamos enviar aqui, vamos colocar empty mesmo, e aqui eu preciso passar qual que é o método que nós vamos utilizar nesse get, tá? Aqui eu vou colocar como test2, por exemplo, e aqui eu vou colocar um método chamado de example. Beleza, vamos lá no nosso test controller, vamos criar aqui um método chamado example.
e aqui nós vamos retornar a nossa visualização exatamente da forma como ela está aqui. Só que aí vamos alterar o título para título 2. Vamos aqui salvar. Então agora quando a gente entrar em route teste 2, ele já vai referenciar o controller. Só que aqui ele não tem o nosso controller, tá? Então eu preciso dar um use nesse carinha aqui, tá? Utilizando o mesmo namespace que ele está lá na nossa pasta de controllers, tá? Então teste controller e automaticamente ele já vai estar funcionando aqui. Se a gente colocar teste 2, ele já funcionou, só que ele colocou o title aqui, tá? Por que que ele tá o title? Porque aqui em welcome ele tá a variável de linguagem e não mais a variável title. Vou alterar para title e aparece título 2. Então você pode também criar uma rota dessa forma aqui, tá bom? Então o controller ele serve para isso daí. Você consegue criar aqui as suas rotas dentro do controller. E aí você tem também os midwars. E os midwars, eu não vou passar por cada um que tem aqui pré-criado do Laravel, mas os midwars, eles servem para, por exemplo, quando você quer ter uma autenticação na sua aplicação. E aí vamos imaginar que você tem uma rota autenticada, e aí toda a rota autenticada que você for criar, não é legal você fazer aqui toda a sua lógica de autenticação e colocar em todos os métodos do seu controller. Então se você for criar um outro método lá, example2, por exemplo, você colocaria novamente a sua lógica de autenticação. Então na verdade, ao invés de você fazer isso aqui e colocar em todas as suas rotas, você cria um grupo de rotas e aí utilizando essa diretiva aqui, você coloca uma seta e coloca midwar. E aí você vai passar qual que é o nome do midwar, por exemplo, Alf, e a partir desse momento essa rota aqui ela está autenticada. Mas você também pode criar um grupo de rotas e a partir do grupo de rotas você colocaria essas duas rotas aqui e essas duas rotas automaticamente elas ficariam autenticadas, tá? Elas iriam ter a sua lógica de autenticação antes de entrar no método do seu controller. Então o midwar ele serve basicamente para fazer isso e aqui a gente finaliza também a nossa pasta do HTTP, tá? Um pouco mais para baixo nós temos os nossos modelos e o nosso modelo é o que vai fazer a comunicação com o nosso banco de dados. Então, por exemplo, quando você vai fazer um select, quando você vai fazer uma criação de um usuário, quando você vai apagar um usuário, tudo isso vai estar aqui no seu model de usuário, tá bom? Então, toda a sua comunicação com o banco de dados, ela estaria aqui dentro do model, tá? Então, você tem ali no Laravel, por exemplo, você utiliza o Eloquent, que é um ORM de banco de dados, que ele vai fornecer para você todos esses métodos aí pré-definidos. Você consegue fazer selects, deletes, updates, enfim, as mais diversas carries você consegue fazer através do seu PHP, sem basicamente ter que tocar um dedo ali no seu banco de dados, você faz tudo por aqui. Mas a gente sabe que não é o ideal você colocar aqui, por exemplo, todas as funções que vai, por exemplo, fazer um select no seu banco de dados. Você tem ali alguns patterns que você pode seguir para estar organizando isso daí de uma forma mais eficiente, que é, por exemplo, o repository pattern, onde você, ao invés de colocar aqui e ficar um arquivo enorme, você cria um user repository e a partir do user repository você teria ali os métodos de select, do update, delete, enfim, mais pra frente a gente pode trazer um vídeo aqui no canal mostrando para você exatamente como que funciona o repository pattern, tá? Em detalhes. Então, basicamente os seus modelos, eles vão ser ali referências das suas tabelas do banco de dados, onde você consegue fazer os selects ali de forma simplificada, tá bom? E a pasta .dev container é ali a pasta de configuração do dev container, não necessariamente é uma pasta do Laravel, tá? Essa pasta aqui, ela é mais ali pro dev container, você não vai usar isso aqui em produção, por exemplo. Então, é basicamente uma pasta que vai definir ali algumas configurações para executar a tua aplicação dentro do dev container, tá? E o dev container é muito interessante, só dando uma palhinha para você aqui, porque você pode, por exemplo, padronizar também o VS Code da pessoa que vai executar o seu código. Então, você pode colocar ali algumas extensões pré-definidas para que quando a pessoa execute a sua aplicação através do dev container, já execute automaticamente, já instale automaticamente essas extensões. Então, o dev container ele é um tema à parte, dá pra gente fazer um vídeo somente do dev container, ele é muito importante ali para ambiente de desenvolvimento, mas fica aqui uma palhinha de como que funciona essa pasta aqui, mas não necessariamente é uma pasta do Laravel, tá? Ela é mais uma pasta de configuração ali para você. E com isso nós finalizamos o nosso vídeo aqui de como que funciona a estrutura de pastas do Laravel. E aí, eu espero você no próximo vídeo. Eu me chamo Natanael Saraiva e até a próxima.